Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos assentar um momento. Na Santa Missa de hoje celebramos Santo Baldo e na leitura da Epístola inicia-se, lendo o livro do Eclesiástico, com a seguinte frase. E essa frase poderíamos dizer que foi a principal virtude de Santo Baldo. Eis o grande sacerdote, o qual durante sua vida foi agradável a Deus e se tornou no tempo da ira a reconciliação dos homens. Santo Baldo tem como característica ser aquele que buscou a pacificação no meio das brigas e contendas que teve enquanto foi bispo. Ele que, enquanto jovem, nasceu no século XI, mas viveu seu sacerdócio já no século XII. Buscou, a princípio, ser eremita, queria ser um ermitão. Porém, logo que seu tio, assumindo a sua tutela, uma vez que seus pais vieram a falecer, preferiu que ele ficasse entregue aos cuidados dos cônegos de Santo Agostinho. E ali ele pôde ter uma boa formação, crescer nas virtudes, buscar uma vida de caridade. Ele que nasceu em Gúbio e após se retirar para o convento dos agostinianos e, estando ali, vivendo uma vida de piedade, tornou-se um bom sacerdote junto ao bispo João e depois foi eleito bispo da própria cidade de Gúbio, na qual ele havia nascido, a qual havia criado este sacerdote. E duas são as ações que demonstram o seu caráter de pacificidade no meio da sociedade, no meio do cristianismo. A primeira se deu quando Frederico Barbarossa, que buscava dominar toda ali aquela região da Itália, sobretudo a região de Gúbio, estava então invadindo as cidades. Ao se deparar com Gúbio, foi então Santo Baldo convencer, através da sua vida de santidade e piedade, argumentando para Frederico Barbarossa que não entrasse, que não destruísse a sua cidade. Buscou-se a paz no meio de tanta guerra. E de fato convenceu Frederico Barbarossa, um grande tirano, a não destruir, a não invadir a cidade de Gúbio. Diante desse fato, todos os moradores e todos os seus fiéis tiveram como grande salvador daquela cidade. Porque pela arte da caridade, do discurso, pela súplica, se portando como humilde, convenceu, tocou o coração daquele tirano homem para não invadir com seu exército a sua pequena cidade. E um outro caso que ocorreu foi quando em Gúbio teve uma grande briga, de modo que metade da cidade defendia um partido, a outra metade defendia outro. Isso gerou um grande tumulto no centro da cidade, de modo que gerou uma grande briga. E diante daquela luta, daquela briga, daquela confusão, Santo Baldo, portando-se como bispo, foi para o meio da cidade, para o meio da briga. E então, quando deram-se por conta, o bispo estava no chão e tinha apanhado. Então a briga, aquela briga sem razão, aquela luta sem um motivo justo, gerou uma agressão ao bispo, uma autoridade religiosa daquele lugar. Então aquilo chocou todos os moradores e fiéis. Estávamos brigando e quando menos percebemos, estávamos agredindo o nosso próprio bispo. Estavam ofendendo a nosso Senhor. Então essa fama de pacificador de Santo Baldo se espalhou cada vez mais. Ele veio a falecer ainda no século XII e no século XII foi canonizado. Logo após a sua morte, todos os cidadãos de sua cidade, de Gúbio, já o proclamaram como santo e padroeiro. Sob a sua virtude característica, o ser paciente, o ser pacifista, nós temos como característica de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos pacíficos. O Evangelho, ele não é pregado à espada, mas pela conversão dos corações. São Pedro, quando viu nosso Senhor ser preso, ele arranca a espada e fere a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote. Nosso Senhor manda a São Pedro, guarde a espada. Aqueles que lutam pela espada perecerão.
Não é pela espada que nosso Senhor veio instituir o seu reino, mas pela fé, pela caridade. A igreja, ela é universal, ou seja, católica, abrange a todos e tem como missão justamente abranger todos os homens de todos os lugares, de todos os tempos. Esse é o objetivo da igreja, ter um acolhimento para a conversão. Os dois erros que nós podemos cair nesse ponto é, primeiramente, em busca do amor e de ser pacifista, vender a verdade. Então, antes de tudo, nós buscamos a verdade. Se na defesa da verdade nós viemos a ter que atacar uma outra religião, a ter que defender nossos princípios e acusar como mentirosos os princípios alheios, nós o faremos. Nós não somos, nós buscamos ser pacíficos, mas não um pacifismo radical. Muitas vezes se tem essa tendência, Uma pessoa, às vezes mais fleumática, de um temperamento não tanto irascível, tem a tentação da omissão, de não querer anunciar a verdade do Evangelho, de às vezes na própria família, ou então em meio a amigos que são bem companheiros, não busque motivá-los a uma vida espiritual. Então sim, temos que de certo modo incomodar o nosso próximo. Nosso Senhor pede que nós evangelizemos a todos. Nosso cristianismo não deve ser apenas um cristianismo escondido ou puramente interior, não. Porque é que nós construímos grandes igrejas e proclamamos a nossa fé e instituímos cruzeiros e colocamos os nossos santos nas nossas cidades, é para demonstrar que a verdadeira fé, que a verdadeira religião é a Santa Igreja Católica. É essa pela qual nós encontramos o verdadeiro caminho de santificação. Só é através dessa que se pode chegar a uma vida semelhante a nosso Senhor. Por isso não tenhamos medo, nosso Senhor mesmo diz, não tenhais medo, no mundo havereis de ter tribulações, coragem, eu venci o mundo. Santo Baldo possa nos motivar a em cada ocasião dar o testemunho de Cristo, até em meio a uma briga, às vezes na família, uma certa contenda, evocar-lhe o Evangelho, dizer nós somos filhos de Deus, não há um motivo disso. Muitas vezes as brigas são por interesses pessoais, às vezes até por motivos pequenos e mesquinhos, enquanto que a vivência da verdadeira caridade tem um único motivo: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.